professor Daniel Carvalho mais uma vez aqui com você, só que hoje vamos de química orgânica. Você com certeza vai ver isso em prova. Funções orgânicas. Gente, não dá para perder questão por conta de uma simples memorização e identificação de função orgânica. Aqui atrás eu coloquei para você algumas substâncias, tem os principais exemplos de substâncias orgânicas e hoje a gente vai memorizar alguns grupos funcionais. Vou mostrar para você uma maneira simples e prática da gente identificar as funções mais cobradas em prova. Antes disso, bate um print aí do que está aí para a gente poder anotar e escrever. No final você printa de novo. Vai lá, vê se vai ficar legal para você aí. Já deve ter feito o print. Então vamos lá. Querido, função orgânica você tem como pré-requisito para a reação orgânica, por exemplo, assunto cobrado e às vezes para a galera parece que tem um certo grau de dificuldade aí. Mas se você memoriza a função orgânica, tudo vai muito mais tranquilo para você. Então vamos lá começar a identificar algumas dessas funções. Primeiro que a gente tem aqui em cima, ó, somente carbono e hidrogênio. Todo composto orgânico que tiver apenas carbono e hidrogênio, nós vamos chamar de hidrocarboneto. Então vamos logo identificar esse carinha aqui, ó, hidrocarboneto. A gente pode identificar hidrocarboneto também apenas com as letras HC, hidrocarboneto. Fica uma dica aí para você, tá? Hidrocarboneto termina com eto. Esse eto no final, na nomenclatura de substâncias químicas, significa ausência de oxigênio. Olha como é fácil a construção. Hidro de hidrogênio, carbon de carbono, eto, ausência de oxigênio. Hidrocarboneto, substância orgânica feita de carbono e hidrogênio sem oxigênio. Tranquilo? Vamos para outra aqui. Oxigênio entre carbonos, uma cadeia heterogênea, o átomo de oxigênio bem no meio dos dois. Toda vez que você encontrar o oxigênio, carbono de um lado e carbono do outro, nós vamos chamar isso daqui de éter. Tá? Éter. Tem um outro tipo de grupo funcional que é bem parecido em termos de nome com éter. E se você olhar para cá, talvez já tenha identificado. Esse carinha bem aqui, ó, C-O, oxigênio. Toda vez que eu encontrar em um composto orgânico o grupo funcional C-O, oxigênio, ali eu vejo um éster, C-O, oxigênio, identifico essa aqui como sendo um éster. Lembra, galera, toda vez que você estiver estudando éter, toda vez que estiver estudando éster, tem que ver os dois ao mesmo tempo. Isso vai ajudar você a diferenciar o que tem em termos de grupo funcional para os dois. Uma outra função que, já aproveitando que nós falamos de éster, que tem a tal da carbonila, o C-O, não esqueça disso aí, gente. Deixa eu marcar aqui para você. O C-O, esse tipo de grupo funcional a gente chama de carbonila. C-O, carbono de um lado, carbono do outro, ou não. Mas se você tiver C-O, isso a gente chama de carbonila. Toda substância orgânica que tiver C-O, a gente vai chamar de função carbonilada. Então aqui é carbonilada e temos outras também chamadas de funções carboniladas. Dá uma olhada nessa bem aqui, gente. C-O entre carbonos. Se eu tenho a tal da carbonila, carbono de um lado e carbono do outro, isso aqui a gente chama de cetona. A gente está diante de uma cetona. Tranquilo, facinho, né? Outra que tem carbonila também, parecido com a cetona. Só que eu tenho hidrogênio de um lado, do outro pode ser hidrogênio ou pode ser cadeia carbônica. Tá? Esse daqui, o grupo funcional, é o C-O-H. Não é apenas a carbonila, o C-O. O C-O ligado a hidrogênio. A gente chama de aldoxila. Aqui a gente está diante de um aldeído. Aldeído. Lembra aí desse nome, relaciona legal com o grupo funcional. C-O-H. Cuidado que às vezes ele vem escrito um pouquinho diferente. Como que ele pode aparecer? O C-O-H. Às vezes vem assim, tá, galera? Cuidado, porque ali você tem que saber distribuir as valências de cada elemento. Não esqueça, carbono é tetravalente, 1, 2, 3, 4 ligações. Oxigênio é bivalente, 1, 2 ligações.
E o hidrogênio é monovalente, uma única ligação. Se você obedece isso, se você lembra disso, você não consegue errar esse negócio aqui. Sair daqui para cá, você não erra. Então lembre que o carbono é tetravalente, o oxigênio é bi e o hidrogênio é monovalente, faz uma única ligação. Se você ainda olhar para cá, percebe que ainda tem função carbonilada. A gente tem uma bem aqui, ó, COOH. Galera, essa é a mais importante, julgo dizer que é a mais importante de todas aqui, porque é uma das que mais aparece em prova, COOH. A gente chama esse grupo funcional aqui de carboxila. Galera, pelo nome já deu para entender que a gente está falando de quem, já que eu falei de carboxila. Estamos diante aqui de um ácido carboxílico. O ácido carboxílico é toda a substância que tem como grupo funcional a carboxila, o COOH. Ok? Não esquece de um detalhe também. Às vezes isso aqui vem escrito diferente. Como, Daniel? Que eu vejo isso daqui em prova diferente. O cara coloca a ligação com a cadeia carbônica, carbono, oxigênio, oxigênio e hidrogênio. Ele não mostra as ligações. Beleza? Função importantíssima. Vou marcar ela aqui para você. Não esqueça de ácido carboxílico. Beleza? Outra que tem C-O, tal da carbonila. Essa aqui de baixo, ó, C-O ligado ao oxigênio. Daniel, isso daí não é um éster C-O ligado ao oxigênio? Não, ele é parecido. Isso daqui a gente chama de sal orgânico, porque o C-O, oxigênio, está ligado a um cátion. Aqui eu coloquei o sódio. O sódio é o meu elemento positivo, o oxigênio negativo. Poderia ser potássio, poderia ser o NH4+, o amônio. Isso daqui é um sal orgânico devido à identificação do grupo funcional C-O, oxigênio e um cátion, beleza? Então aqui é um sal orgânico. Daniel, sal orgânico, não estou acostumado com esse tipo de substância. Essa daí é nova para mim. Galera, se isso é novo para você, procura logo memorizar isso aqui. Não esqueça de sal orgânico. Ele é utilizado em algumas reações orgânicas. É uma substância que apresenta polaridade. Uma parte da molécula é polar e uma outra é apolar. Você vai ver isso daqui interagindo tanto com água quanto, por exemplo, com lipídio. Vamos colocar dessa maneira que essa molécula tem uma parte que é lipossolúvel e a outra que é hidrossolúvel. Lá na frente a gente vai dar um outro nome para isso aqui, mas lembra desse tipo de substância, beleza? Tem mais alguma outra com C-O? Tem. C-O ligado a NH2 ou C-O ligado a nitrogênio. Aqui o grupo funcional é o C-O ligado com nitrogênio. Eu vou marcar todo mundo aqui o NH2. A gente chama essa função de amida. Aqui a gente tem uma amida, C-O ligado ao NH2, cujo nome amida se parece com amina. E onde que tem amina aqui? Amina é quando eu tenho o nitrogênio ligado não ao C-O, mas apenas a um carbono, que é esse caso aqui. Nitrogênio ligado a um carbono. Esse carinha aqui, essa pontinha aqui é um carbono aromático. Então aqui a gente tem o nitrogênio ligado diretamente a um carbono, que por sinal é aromático. Então a gente está diante de uma amina. Claro que se o carbono, que o nitrogênio está ligado é aromático, posso dizer que se trata de uma amina aromática. Lembra que a amina não tem o C-O. A amida apresenta o C-O. Outra que se parece ali em termos de estrutura com a amina, por conta do benzeno, que é essa estrutura que tem ressonância lá dentro, 3 ligações duplas alternadas, é esse carinha aqui do canto. Só que ele tem um OH. A presença do OH em uma cadeia aromática, a hidroxila, ligado a um carbono aromático, me classifica esse composto como fenol. Galera, esse aqui também é um dos mais importantes. Fenol, não esqueça desse cara. Hidroxila ligada a carbono aromático. Mais uma vez, Daniel, por que é aromático aquele negócio ali?
porque tem um anel benzênico, é visível. Algo visível que faz você classificar é aquele círculo no meio chamado anel aromático ou anel benzênico. Claro que ao invés de colocar o círculo, eu poderia colocar duplas ligações alternadas aqui. Entre esses dois carbonos, uma dupla, os próximos dois, uma simples. Entre os outros dois, uma dupla. Entre os próximos dois, uma simples. Para os outros dois, uma dupla e depois uma simples. Viu que ficou alternado? Ficou dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Isso é a presença do anel aromático. Claro que essa ligação que muda de lugar, a ligação pi pode mudar de lugar, caracterizando ali dentro um processo de ressonância. Galera, ficou faltando apenas um único aqui pra gente, que é esse carinha aqui de baixo, onde nós temos uma cadeia carbônica e um OH na ponta. É uma das mais fáceis, acredito que você já tenha visto, e a gente identifica o OH ligado a um carbono do tipo sp3 como sendo a função álcool. O álcool também é importante demais em termos de identificação, aparece com muita frequência. Hidroxila ligado ao carbono sp3. Cuidado para não misturar. Aqui a hidroxila ligada a carbono sp3, fenol a hidroxila ligada a carbono aromático. O carbono ali dentro do benzeno. Ali é um fenol e aqui é um álcool. Beleza? Tranquilo? Já dá para você fazer parâmetro entre algumas funções aqui. Não faltou nenhuma. Identificamos absolutamente todas. Lembra que isso faz parte de uma grande quantidade de questões envolvendo aí a função orgânica, reação, às vezes até propriedade mesmo. Lembra que isso aqui também vai te dar suporte para assuntos como isomeria, assuntos como reações, e você consegue desenvolver numa boa. Você memorizando isso, a química orgânica vai ficar mais fácil. Só que, claro, para ficar mais fácil ainda, eu posso te ajudar, posso estar junto com você, mas não esquece de compartilhar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, comenta o que você achou sobre tudo isso, alguma função que talvez eu não tenha comentado aqui, que você ache relevante, escreve aí nos comentários, beleza? Ajuda na divulgação dessa aula, pode ter certeza que outras, mais ainda lá para frente, vão ajudar você a entender melhor essa química orgânica. Fechado? Valeu, queridos, um grande abraço, tamo junto!